Meu cérebro me surpreende às vezes, cara. Às vezes eu tô olhando um negócio que não tem absolutamente nada a ver e eu começo a pensar, né, em outras experiências relacionadas e tal. E, mano, eu recebi mais um Reels no. Não é Reels, é Shorts, né, aqui no YouTube. Falando que, porra, carnes que esculacham a picanha. É sempre aquele negócio, né? Já que tem carnes dianteiras que são boas, que se você preparar bem elas desmancham, não sei o quê, que elas têm muito mais sabor, e biriri, blá, blá, blá. E eu pensei também, né? Falei, cara, depende também muito do que você quer, da experiência que você quer da carne. A picanha, ela é uma carne que naturalmente ela é mais macia. Ah, não tem muito gosto. Tá, filé mignon também não tem muito gosto. Você tempera com sal e você saboreia a carne muito mais pela textura. E assim, beleza. A gente tem esse negócio que parece, Pedro, uma discussão trivial, não sei o quê. Mas outra coisa que eu tava vendo esses dias, por exemplo, também, o cara falando que, você pode comparar o Warframe e Destiny, mesmo eles sendo jogos completamente diferentes, porque eles são jogos de tiro com elementos de RPG e craft de itens e por aí vai, né? Looter shooter, né? Que basicamente tem umas semelhanças de sistema e tal. E tem o mesmo apelo, tem um apelo para a mesma demografia, digamos assim, né? De consumidores, propriamente. Então, é as mesmas características, digamos assim, a persona do consumidor. E aí eu olhei esse negócio aí da carne e pensei um pouco, né, sobre isso que eu acabei de falar pra vocês, e aí eu lembrei, por exemplo, dessa questão do Warframe, né? E em várias outras comparações, por exemplo, que a gente faz entre as coisas, né? Principalmente em coisas que não são idênticas ou da mesma categoria, que não sejam exatamente uma competição direta, as pessoas falarem que, não, porque o gosto é subjetivo e tal, e por aí vai. Mas a verdade mesmo é que, assim, sob certo sentido, tudo pode ser comparado, certo? Porém, o problema da comparação se dá quando você trata coisas que são diferentes como se fossem iguais, exatamente nos aspectos que elas são diferentes, entendeu? Tudo que a gente aprende, né, tanto é por assimilação, ou seja, por apreensão do semelhante, e é justamente assim que a gente passa a fazer um filtro lógico, né, daquilo que é categórico em relação àquilo que é acidental, superficial, e parece haver uma conexão, isso daí já é uma questão mais ontológica, entre a forma, e eu tô falando assim, forma no sentido essencial, não a forma necessariamente física, acidental, e a função propriamente, né? O que não significa que a forma física não necessariamente também não sirva uma função, até porque pode servir como uma forma de encaixe, fechadura, e assim como o funcionamento físico dos componentes de uma determinada coisa útil, uma determinada coisa que tem utilidade, que gera um efeito, né? Que é útil para o ser humano. E, de maneira geral, eu percebo que assim como a gente tem a assimilação, né, pela semelhança e a diferenciação pelo diferente, pra gente não só diferenciar entre objetos, mas também entre categorias, a gente precisa levar em consideração o seguinte: qual que é o propósito de uma comparação? Para que a gente quer comparar? Onde a gente quer chegar com essa comparação? E segundo, certo? Até que ponto essas comparações a gente está tratando como semelhantes coisas que são diferentes, certo? Até que ponto há essa convergência que a gente pode comparar como semelhanças, e até que ponto a gente pode aprender com as diferenças. Então, pô, a Warframe é um jogo que trata melhor a fanbase e que tem uma forma de monetização mais honesta, e a gente pode analisar comparativamente essas diferenças nesse sentido de funcionalidade. Mas o gameplay, por exemplo, né, a gente só tem que tratar como semelhante, seja alguns tipos de missão que são semelhantes, embora o Warframe tenha muito mais variedade, mas também o tipo de jogabilidade é completamente diferente, porque o Warframe é mais focado, por exemplo, em basicamente aquele estilo de ninja e tal. De modo que, assim, as diferenças, na verdade, talvez elas sirvam não apenas para pessoas diferentes, mas para propostas de consumo diferente. Então, um cara que, por exemplo, vai comer uma picanha, ele
gosta da picanha por algumas características, né? Como, por exemplo, você pode passar menos a carne e ela fica mais macia aí com o suco, o que uma carne que, por exemplo, do dianteiro que fazem, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem mais uma, sei lá, cremosidade pela a carne desmanchar, ela ser cozinhada no bafo, como no churrasco americano ou churrasco gaúcho. E são propostas diferentes, né. Então, assim, a gente tem que entender, não apenas que existe uma individualidade no que você prefere e busca, né, em uma determinada experiência, seja com artística, seja gastronômica, seja qualquer outra coisa, né. E como as diferenças elas servem para diferentes propósitos e também, se a gente considerar, de uma maneira geral que você fala: "Ah, um custo-benefício, que vai ser uma carne boa e ao mesmo tempo saborosa e gostosa", e que, pô, a gente vê que alguns cortes que são considerados mais nobres só no Brasil, né, pela forma que tratam o gado no Brasil, eles são considerados são super valorizados, beleza. A gente pode dizer que isso é super valorizado, mas, assim, não dá pra você inverter e falar que não presta, porque, assim, são propostas diferentes e a gente sabe que é um prato de qualidade que, inclusive, é uma carne que é mundialmente reconhecida como uma das comidas mais gostosas do mundo. Então, assim, eh do dia pra noite você falar: "Ah, um negócio super valorizado logo é merda", porque existe coisa tão boa quanto com uma proposta diferente por um custo muito mais baixo, você tá entrando no mesmo tipo de raciocínio vicioso, né. Por exemplo, eu adoro contrafilé, eu acho que tem vários cortes de contrafilé, ancho, chouriço, por aí vai, que são maravilhosos e são até melhores que picanha, muitas das vezes com a mesma proposta da picanha propriamente, né. Mas justamente pelas pessoas, terem descoberto ou redescoberto o contrafilé, que essa carne passou a ser mais demandada e levou um pouco mais o preço, apesar de ainda estar abaixo da picanha. Então, eh, lógico, né, oferta e demanda, mas a gente tem que entender que, pô, não é porque a gente gosta de uma coisa que todo o resto é merda, né. De repente, o que a gente busca nas coisas é um tipo de experiência específico que, assim, não necessariamente é o que todo mundo gosta, entendeu. E eu tenho um pouco desse viés de ficar com raiva quando alguma coisa é muito modinha, porque eu não gosto de coisa muito repetitiva, muito padronizada. Mas, pra gente fazer qualquer tipo de comparação, a gente tem que ser justo, né, tanto com as positividades, os prós e os contras, e não só, ter um viés baseado na nossa experiência e achar que, pô, a gente sabe uma coisa que a maioria das pessoas ignora e beleza, a gente vai ficar julgando as outras pessoas por causa disso, tá ligado? A exceção da inteligência, eu acho que realmente é difícil, assim, eu não gosto de ficar desdenhando das pessoas por diferença de inteligência. Mas eu desdenho quando a pessoa ela não quer ser racional, entendeu? Quando a pessoa ela não tem uma honestidade, melhor dizendo, né, pra Pra discutir coisas de maneira geral. E assim, a gente pode até falar, coisas tão superficiais como o gosto gastronômico de uma pessoa, ou a comparação entre jogos, né, pra saber qual que melhor trata o consumidor, apesar de ser uma coisa relevante do ponto de vista econômico, né. Não é uma das questões mais elevadas da história da humanidade, da filosofia, mas é um exemplo, às vezes, né, que ajuda a delimitar e a levantar uma discussão do que o que é passível de ser comparável, né. A questão não é se uma coisa é comparável ou não, mas em que sentido ela é comparável, entende? Porque coisas diferentes, elas são comparáveis enquanto coisas de ou categorias distintas ou subcategorias distintas que seja, mas é justamente para exercitar o contraste pela diferença. Enquanto pela semelhança, a gente pode contrastar, assim, pequenas diferenças para ver, quais são as melhores características mais efetivas de coisas que são muito semelhantes, entende? Mas a grande questão da comparação, a comparação sempre vai ser em algum grau pela diferença, né, porque é aí que você propriamente tem o contraste para ter uma base comparativa. Mas, eh o nível de comparação, ele vai depender primeiro do tipo de semelhança que essas 2 coisas têm, em que sentido elas são semelhantes, em que sentido elas são diferentes, e realmente delimitar isso daí, certo? E respeitando que às vezes diferenças muito grandes vêm justamente do produto, serviço, alimento, ele ter uma proposta diferente, né,
de uma proposta de utilidade, digamos assim, né? Utilidade, de experiência, que seja. Enfim, certo? Então, gosto se discute, não se discute. É, talvez assim, não se discuta num sentido muito dogmático, sabe? Não existe muito. Só se o gosto é válido e todos os outros são falsos. A gente precisa realmente aprender o que, que os gostos nos ensinam, até pela comparação dos próprios entes da realidade. Até pra gente ter uma própria base para fazer os discernimentos na nossa filosofia, na nossa teoria, né? Isso não é só uma questão de gosto, de estética, de subjetivo, e nem questão de, é relativo, por exemplo, no sentido de, é totalmente subjetivo, relativo e, portanto, não deve se comparar. Na verdade, não. Na verdade, é justamente um grau que é relativo que é comparativo, né? Para você entender é relativo ao quê, certo? Quais são essas diferenças de proposta, né? Então, são coisas que se discutem justamente para você ter uma compreensão melhor, mais efetiva, né, e menos apaixonada sobre as coisas, né? Ter esse pensamento mais de nuance é uma forma de exercitar mais o pensamento de nuance. Mas enfim, só uma divagação que eu tive aqui, não é. Como todos os áudios e mais esse formato de podcast que são mais improvisados, melhor dizendo, né? É, não é tudo que eu tenho para articular sobre isso, mas é sempre uma, um exercício à reflexão, chamado à reflexão, beleza? E discussão nos comentários, dúvidas e discussões nos comentários, certo? E dependendo de como as discussões se desenvolverem, pode ser usado para outros vídeos e lives. Forte abraço, tamo junto.